Olá, galerinha, vamos falar de outras equações, outros problemas envolvendo equações. Por exemplo, eu tenho um problema aqui em que eu tenho dois retângulos. Eu peguei um exemplo hoje com retângulo, dois terrenos retangulares. E a informação que eu tenho é que, apesar deles terem formas diferentes, eles possuem a mesma área. Os lados também são diferentes. Por exemplo, esse meu primeiro terreno aqui, que eu vou chamar de terreno 1, ele tem, a base dele é 2x e a altura é x mais 1. Esse outro terreno aqui, a base dele é x mais 6 e a altura é x. A única informação que eu tenho para resolver essa situação é que eu sei que as áreas são iguais. Vamos chamar isso aqui de terreno 2. Então a área do terreno 1 é igual à área do terreno 2. E quando a gente quer calcular área de retângulo, é só você fazer base vezes altura. Ou área de retângulo, comprimento vezes largura. É a mesma coisa. Aqui o que muda é a forma em que o retângulo se apresenta. Por exemplo, se for um retângulo no plano, na horizontal, você vai usar comprimento vezes largura. Se for um retângulo numa parede, numa vertical, como por exemplo esse quadro aqui, você vai trabalhar com base vezes altura. Mas voltando ao nosso problema. A base aqui é 2x, a altura é x mais 1. Então eu vou fazer 2x multiplicado por x mais 1. Olha, sempre que eu vou fazer uma multiplicação desse tipo, eu faço a multiplicação usando a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Então eu multiplico o número que está fora pelo primeiro e depois multiplico pelo segundo. Então aqui eu vou fazer 2x vezes x dá 2x duas vezes, 2x ao quadrado. Mais 2x vezes 1 dá 2x. Então a área do meu primeiro terreno é 2x2 mais 2x. A área do meu segundo, bom, é base que é x mais 6 vezes a altura que é x. Vai ficar x mais 6 vezes x. Bom, vou aplicar a mesma propriedade. Propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Então vai ficar x vezes x, dá x duas vezes, que é x ao quadrado. E x vezes 6, dá 6x. Então a área do segundo terreno é x ao quadrado mais 6x. Como eu disse que as áreas são iguais, então vai ficar 2x ao quadrado mais 2x, 2x ao quadrado mais 2x, igual a x ao quadrado mais 6x. Para eu colocar essa equação na forma geral, que é ax2 mais bx mais c igual a 0, eu vou ver o seguinte, eu vou pegar esses termos que estão aqui depois do igual e vou passar para antes. Vou pegar isso aqui, vou passar para antes, e vou pegar isso aqui também e vou passar para antes. Então, os que já estão antes, eu não vou modificar nada. Por exemplo, 2x2, permanece 2x2. Aí eu vou juntar com x2, para colocar os termos semelhantes um perto do outro. Então vai ficar 2x2 menos, passando esse termo aqui, é mais, passando para cá fica menos, x ao quadrado. Aí esse termo aqui já estava antes, continua 2x, e eu vou pegar esse mais 6x e passar para antes. Como é mais, fica menos 6x igual a 0. Aqui eu posso juntar esses dois termos que são semelhantes. Esses dois termos que são semelhantes. Eu só trabalho com os coeficientes. Por exemplo, aqui é 2, aqui é 1. Aí eu faço 2 menos 1, 1. 1x2. Aqui é 2, aqui é 6. Eu faço 2 menos 6, é menos 4. Aí repito o x. Então a equação final ficou x ao quadrado menos 4x igual a 0. Uma equação do segundo grau. Falta agora só eu saber quem são os coeficientes A, B e C. Comparando com a geral, A vem acompanhado de x2, então no caso o A aqui, como não aparece, é 1. Né? A gente está olhando aqui, só tem um x ao quadrado, então A é 1. Se eu comparar com essa aqui, eu tenho 2x ao quadrado. Aqui eu só tenho 1x ao quadrado, então A é 1. O B vem acompanhado do x, no caso aqui o B vai valer menos 4. E o C é o termo independente. Observe que aqui não tem termo independente. Então o C vale 0. Então eu tenho o A é 1, o B é menos 4 e o C é 0. Novamente eu recaí aqui numa equação incompleta.
Só que essa equação incompleta aqui é aquelas em que o C vale zero. É aquelas em que o C vale zero. Então, como o C é igual a zero, a minha forma fica bem reduzida. Fica simplesmente menos B dividido por A. E a outra resposta é igual a X. Lembre-se que no outro vídeo nosso, eu mostrei que toda equação em que o termo C é igual a zero, uma das soluções é zero. Você só vai se preocupar com a outra. Então, no caso aqui, vamos colocar os ingredientes da fórmula. Né? O B é menos 4. Então vai ficar menos da fórmula. O B é menos 4. O A é 1. Aí menos por menos é mais 4. Dividido por 1 é 4. Então qual é a solução dessa equação? A solução dessa equação? 0 e 4. 0 e 4. Ou eu posso aplicar também a fórmula de Bhaskara. Fórmula de Bhaskara, sempre colocando aqui para a gente ir memorizando. É menos B mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado menos 4AC dividido por 2A. Aí colocando os ingredientes na fórmula vai ficar menos B. Olha, o B é menos 4. Mais ou menos o quadrado de B. Então vai ficar menos 4 ao quadrado. Esse menos 4 é da fórmula. O A vale 1 e o C vale 0. O A vale 1. Menos e menos fica mais ou menos. O quadrado de 4 é 16. Você não deve se preocupar com esse sinal aqui. Tanto faz ser mais como menos. O quadrado de qualquer número fica sempre positivo. Menos. Quando eu vou fazer essa multiplicação, observe que um dos fatores é zero. Então o resultado é zero. Não precisa nem multiplicar. E embaixo vai ficar 2 vezes 1, 2. Vai ficar 4 mais ou menos. Raiz quadrada. 16 menos 0 é 16. Dividido por 2. Que vai ficar 4 mais ou menos. A raiz quadrada de 16 é 4. Então aqui, como é mais ou menos, aqui vai ficar 4 mais 4 dividido por 2, que dá 8 dividido por 2, 4. E aqui vai ficar 4 menos 4, que é 0, dividido por 2, que dá 0. Novamente a solução aqui também foi 0 e 4. Mas vamos voltar ao problema. E será que isso está certo? Olha, o 0 aqui eu vou desprezar. No caso, a solução da equação é 0 e 4. Agora, a solução desse problema, como trata-se de área, de comprimento, de retângulo, de terreno, e não existe terrenos com medidas negativas, nem com medida igual a zero. Se eu disser que x é zero, então isso aqui vai ficar 2 vezes 0 é 0. Não existe um retângulo, nem um terreno com lado medindo 0 metro, 0 centímetro. Então eu devo considerar somente o 4 para resolver o meu problema aqui. Então se eu considerar o x como sendo 4, onde tiver x aqui no problema eu coloco 4. Então aqui vai ficar, esse lado aqui vai ficar 2 vezes 4 é 8. E esse lado aqui vai ficar 4 mais 1 é 5. E 8 vezes 5, 40. Então a área do primeiro terreno é 40. Então a área do segundo terreno também tem que ser 40, senão o problema está furado. Por exemplo, esse lado aqui vale x mais 6. Olha, o x eu acabei de ver que é 4. Então eu faço 4 mais 6 é 10. E aqui é 4. Então eu faço 10 vezes 4, a área do segundo terreno é 40. Então eu resolvi a mesma equação utilizando uma fórmula específica, no caso só quando C for zero, e a fórmula geral. Essa fórmula geral é interessante, que você pode aplicar em qualquer tipo de problema. Ela sempre vai dar certo. E ainda existe também uma maneira algébrica de resolver uma equação desse tipo. Por exemplo, utilizando o assunto que nós estudamos no 8º ano, chamado fatoração. Né? A minha equação ficou assim: x ao quadrado menos 4x é igual a 0. Observe que eu vou resolver isso aqui utilizando uma fatoração chamada fatoração fator comum. Quer dizer, aqui eu tenho uma expressão com dois termos e observe que nos dois termos aparece um fator comum, que é o x. Aqui eu tenho x duas vezes, menos o 4 vezes o x, que é igual a 0. Observe aí que o x apareceu aqui e apareceu aqui. Então esse x é comum. Então vai ficar x menos 4 multiplicado por, aí eu coloco o x em evidência, é igual a 0. Se eu for voltar para cá, tá certo, viu? Se eu fizer x vezes x,
x ao quadrado, menos 4 vezes x, 4x. Mas vamos continuar a resolução da nossa equação. Então vai ficar, eu tenho aqui um produto de dois números em que o resultado é zero. Conclusão, x menos 4 é igual a zero, ou x é igual a zero. Uma das soluções é zero. Já tem uma solução que é zero. Eu vou encontrar só outra. Se x menos 4 é igual a zero, então x vai ser igual, isolando o x. É só passar o menos 4 para lá. Fica mais 4. Novamente, solução. Uma é zero e a outra é 4. Na próxima aula, nós veremos a geral.